Olá, bem-vindos ao DNA Médico Podcast, um espaço para falarmos sobre medicina, sobre saúde e sobre a experiência profissional de profissionais que encantam nessa área. Sou Josi da Costa Heisler e hoje recebo aqui uma dupla muito especial, que além de profissionais incríveis, tem um olhar diferenciado para o paciente e um acolhimento e um olhar muito humano para mulheres que têm lipedema. Sejam muito bem-vindos, Dr. Paulo Caruso e Juliane Jäger. Para a gente começar, vou pedir que vocês se apresentem, contem um pouquinho sobre vocês aí para o nosso público. Olá pessoal, tudo bom, Josi? Bem. Então, meu nome é Paulo Caruso, eu sou médico cirurgião plástico. Um pouquinho da minha formação, eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, aí eu vim para Porto Alegre fazer residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fiz cirurgia geral lá e depois eu fiz cirurgia plástica no Hospital São Lucas da PUC. Após isso, eu fiz título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira e eu comecei a fazer doutorado também na PUC, com ênfase no tratamento de lipedema, e eu venho tratando pacientes com lipedema desde 2021. Muito bem. E Ju? Olá. Já bem íntima, chamando de Ju, né? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Josi. Boa noite. Então, sou a Juliane Jäger, né? Sou fisioterapeuta, já formada há 22 anos pela Faculdade de Ciências da Saúde, mais conhecida como IPA aqui. Tenho pós-graduação em osteopatia e terapia manual, né? E pelo menos desses 22 anos eu já atuo na área de cirurgias plásticas há 20 anos e tenho várias formações, né, na área das cirurgias plásticas, como avaliação, tratamento, né, dentro do intraoperatório, avaliação a partir de termografia, tratamento de feridas e deiscências, enfim, tudo que abrange a recuperação do paciente. Conheci o Dr. Paulo há uns 4 anos, que foi quando a gente fez essa parceria e começamos a tratar das pacientes com lipedema, e desde então também venho fazendo formações na área para a gente poder estar aí atendendo as pacientes da melhor forma possível. Para a gente começar, a pergunta tem que ser essa, né? O que afinal é lipedema? Temos muitas informações, mas a gente não sabe exatamente Sim. O que é verdade, o que não é. Então, se puderem esclarecer inicialmente. Claro. Aí. Bom, então, o lipedema, basicamente, ele é uma doença crônica, né, uma patologia crônica inflamatória, né, que afeta várias partes do corpo, mas, essencialmente, é uma doença do tecido conjuntivo. Né? O que a gente vai notar mais no paciente? É um paciente que tem uma predisposição a ter um acúmulo de gordura, né, o que a gente mais vê, é isso, né, olhando para o paciente, principalmente na região de pernas, coxas, panturrilhas, na perna, no joelho e também em braços, né? Existem alguns pacientes que chegam a ter na região do glúteo aumentado e são pacientes que também eles têm muita dor, uma dor crônica naquelas regiões. Então, a gente sempre fala que a gente não pode confundir o lipedema em si com apenas uma gordura localizada, né? Ou o paciente que tem um sobrepeso, uma obesidade. São coisas diferentes, né? A gente não pode olhar para um paciente e dizer assim, tu tem lipedema porque tu tem a perna mais grossa. Não, tem vários fatores associados juntos, né? No início do programa, eu te ouvindo falar, me dei conta que eu falei sobre mulheres. Afinal, é uma doença que acomete apenas mulheres? Não, também pode... Assim, essencialmente é mulheres, né? Tanto por fatores hormonais como fatores genéticos, que tem uma agregação de fatores, né? Pode acometer pessoas do sexo masculino? Pode, mas assim, é uma porcentagem muito baixa. Existem casos relatados nas literaturas, geralmente são homens com alguns problemas hormonais que podem desenvolver, mas assim, são relatos muito esporádicos, então a gente diria que 99% vão ser mulheres, né? Para a gente encontrar um homem com lipedema é muito difícil, né? É a exceção da exceção. Mas é uma dúvida que surgiu agora, Sim. Já inicialmente, nessa história de que há muitos mitos e verdades sobre lipedema. E Dr. Paulo e Juliana, vocês fazem parte de um grupo que faz um trabalho muito importante, que é o Grupo Gaúcho do Lipedema. Vocês poderiam contar um pouquinho sobre qual é a função desse grupo, quando ele surgiu? Não sei se tu quer falar, se eu falo, mas assim, mais ou menos o grupo surgiu, que a gente começou a tratar lipedema ali em 2021, né? A gente formou uma parceria, eu e a Ju, né? Até a gente estava conversando como é que a gente se conheceu. Assim, Você tem que contar aqui, hein? Eu conheci a Ju, ela fazia pós-operatório para outro amigo meu, cirurgião plástico, ela fazia tratamento dos pacientes. E eu conheci ela, então a gente conversava, ela mandava umas explicações sobre as coisas e eu pensava assim, mas o que a Juliana tá mandando uns áudios de 2 minutos, 13 minutos me explicando tudo?
E aí eu pensei, mas o que que ela tá me mandando essas coisas todas? E aí eu fui vendo como era legal de trabalhar com a Ju e o quanto a responsabilidade ela tinha com os pacientes. E então, desde então, a gente se uniu e continuamos trabalhando juntos. Uma Né? parceria de sucesso. Uma parceria de sucesso. E o grupo, a gente começou a agregar pelos inúmeros fatores que são secundários ao lipedema, né? Sentimos a necessidade de outros profissionais, né? Porque, na verdade, o tratamento do lipedema, ele é um conjunto de fatores, né? Não é uma coisa que anda isolada. Então, né, a gente sabe que a nutrição é fundamental, né? A dieta anti-inflamatório é a base do tratamento conservador do lipedema, né? Um cirurgião vascular ou um próprio médico vascular, né? Para ver se tem doença venosa, arterial, né? Associada. Né? A fisioterapia também entra tanto no tratamento conservador quanto no tratamento no pós-operatório, né? E assim como a psicologia também, né? A maioria dessas mulheres sofrem, né, com essa doença que há muitos anos já tem e que às vezes são taxadas como preguiçosas, enfim, tem uma carga emocional muito pesada. Então, que a gente também acha importante ter um acompanhamento, até porque, né, para as pacientes que são indicadas cirurgia, né, que não são todos os casos, é um pós-operatório que também precisa de um acompanhamento. A paciente tem que estar bem preparada emocionalmente para a cirurgia e para o pós-operatório. É todo um processo, né? Então, se viu a necessidade de montar uma equipe, né, onde a gente montou vários profissionais, né, de uma equipe multidisciplinar, onde a gente pudesse atender e acolher esse paciente da melhor forma possível. Exatamente. Que a gente tem que sempre pensar que como é uma patologia multifatorial, né? São vários fatores, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para abranger todas as necessidades do paciente. A gente precisa ter que esse paciente tenha uma condução adequada, mesmo que o paciente não vá fazer uma cirurgia, mas que tenha uma condução adequada do seu estilo de vida para não ter uma progressão dessa doença, né? Não ter piora dos sintomas e para ter uma qualidade de vida melhor, né? Certo. E para quem busca um diagnóstico sobre lipedema, assim, qual é o caminho? A gente sempre orienta a procurar geralmente ou um cirurgião vascular ou um cirurgião plástico, que são as pessoas, os médicos que mais têm contato com a patologia, né? E sempre alguém que já tenha trabalhe com isso, né? Que tenha experiência com isso, para a gente conseguir ter um diagnóstico mais preciso. Porque, na verdade, a gente não tem um exame que a gente faça que a gente consiga definir. Aí é muito mais das aspectos clínico. Exatamente, aspectos clínicos, os sintomas, existem exames que podem ajudar, mas não vão dar um diagnóstico, né? Certo. Há um tempo atrás a gente teve aqui um programa com parte do Grupo Gaúcho de Lipedema falando sobre os tratamentos conservadores. E eu tenho muita curiosidade de saber de você sobre o tratamento cirúrgico, né? Como se define que um paciente ele precisa ir para um tratamento cirúrgico e não, apenas o conservador não é o suficiente? Como é que se define isso? Existem vários fatores, né? Várias coisas que a gente pode pensar sobre isso. A cirurgia em si, ela não é uma obrigatoriedade. A gente não precisa necessariamente fazer a cirurgia. Muitos pacientes, eles melhoram dos sintomas, tipo, tem menos dor, tem melhora do aspecto local, apenas fazendo tratamento conservador. Na verdade, não é apenas, né? Porque exige várias coisas. O paciente tem que se adequar a uma dieta mais com cuidados, exercícios físicos, uma rotina mais saudável. E muitos pacientes não têm essa melhora, tanto de questão de sintomas locais, sensibilidade, ou eventualmente até para paciente que quer vestir uma roupa e não consegue colocar, quer colocar uma bota. Eu ia dizer, eu sempre escuto falar da bota. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu tive uma paciente que eu acho que é a nossa paciente mais jovem, uma paciente de 19 anos, né? E ela fez essa cirurgia de lipedema faz 26 dias. E a queixa maior dela era assim, ela tinha sintomas de sensibilidade, mas a queixa maior dela era assim, ela não conseguia botar uma bota, ela não conseguia botar uma calça mais justa, porque ela se sentia mal. E hoje a felicidade dela é chegar no consultório com a mãe dela. Que é médica. Que é médica, ela também, ela faz estudante de medicina. Ela me mostrou assim, levantou a perna, olha aqui, tô com a bota da minha mãe. Nossa, que ela nunca tinha conseguido botar. E a felicidade dela era essa. Ela assim, a mãe dela assim, perdi a bota. Não existe pequena vitória, né? Eu acho que sim. Todas as conquistas são importantes nesse processo. E são todas coisas que abalam de uma maneira psicológica, né? Tu passar, às vezes, a adolescência, tu sentindo
a tua perna é mais grossa, que tu não tem te vergonha encaixa. de colocar um Sim. short. Exatamente. Enfim, eu até acho as pessoas, né, tem hoje aí muita gente que levanta a bandeira, porque o lipedema ele tem vários graus e vários tipos, né? Então, assim, tem um grau 1, que é um grau leve, que às vezes é imperceptível e nem sempre ele tá associado à obesidade. Então, as pessoas confundem. Então, nós temos Sim. pacientes, sim, magras, atléticas, que têm uma boa alimentação, que se cuidam, mas têm os sintomas, sentem dor, cansaço nas pernas e treinam e não conseguem, às vezes, uma definição muscular, não conseguem fechar uma bota e se incomodam com isso. Então, eu sempre digo, né? Claro, a equipe, eu acho que é muito cuidadosa com tudo isso, o Dr. Paulo, principalmente, né? Porque a maioria das pacientes pensam e veem a cirurgia como a cura e como a solução de todos os problemas. E não é. Né? A gente se faz a cirurgia, mas tu continua com o lipedema. Então, se tem o cuidado de ouvir essa paciente, acolher ela. O Dr. Paulo, quando é um grau 1, ele sempre fala que não é uma obrigatoriedade, que não teria necessidade, mas a gente tem que ouvir o desejo da paciente também, né? Então, o quanto aquilo incomoda emocionalmente, né, a paciente. Então, que ela sabe que ela já fez dieta, que ela tem uma alimentação saudável, que ela malha e que aquela parte do corpo não muda, né? Sim. Então, ela pode ser sim que tenha mais um cunho estético, né, em alguns casos, mas para a grande maioria tem essa carga emocional que vem junto muito grande, né? Então eu acho que o cuidado está nisso, da gente ouvir o desejo, ver o quanto aquilo incomoda e colocar na balança e trazer como equipe, né, toda a educação, né, do que é o processo cirúrgico, de como é esse pós-operatório, enfim, porque é uma cirurgia que é ampla. Tipo, por exemplo, de membros inferiores, se tu faz de todos os membros inferiores, é 50% do corpo, né? Então, é uma extensão de trauma grande, às vezes, e que requer. Quando tu pensa que, às vezes, tu vai sair já plena ali do bloco, né? Fiz a cirurgia, e não é bem assim. Então, nós temos todo esse cuidado. Então, o Dr. Paulo, ele nunca opera pacientes sem ter passado por um tratamento conservador. Que isso que eu acho que já é um grande diferencial da nossa equipe. Então, sempre passa pela nutricionista, pela Rita, né? Se tem necessidade, a gente vê que é um grau de lipedema mais intenso, se encaminha para fisioterapia, porque como o doutor falou, né? É uma doença do tecido conjuntivo, então tem uma alteração metabólica ali, onde se faz fibroses naquele tecido adiposo, né? Se cria aqueles nódulos de gordura, por isso a paciente sente dor ao toque, tem essa fragilidade capilar, forma os roxos, entende? E a gente consegue melhorar antes da cirurgia todos esses tecidos, todos, né? Esse tecido que está prejudicado, enfim, né? Inflamado. Por conta... inflamado por conta da doença. Mas então, terminando de responder também, juntando o que a Ju falou, não necessariamente é uma patologia que a gente precisa fazer uma cirurgia. Alguns graus, alguns casos, sim, a cirurgia vai ser uma parte muito importante, porque, por exemplo, a gente tem pacientes que têm um grau mais grave, grau 3, que tem dificuldade de mobilidade. O paciente não consegue fazer um exercício direito, né? Porque aquela região toda inflamada, aquela região de gordura atrapalha. Então, são os pacientes que vão se beneficiar também da cirurgia. E existem a paciente que tem um grau mais baixo, um grau 1, um grau 2, que tem uma queixa mais estética também. Que aí é aquela coisa que a gente estava falando. Não consegue colocar uma bota, não consegue vestir uma calça. E são todas pacientes que têm a sua indicação. Tanto de uma maneira que a gente for pensar, mas ela não tem dor tanto, ela não tem tantos sintomas, mas elas têm uma carga emocional muito ruim daquilo ali, né? Que é reforçado por essa característica até do grupo multidisciplinar, em que tem vários olhares olhando para essa paciente, né? O que acaba sendo bem importante. E como é que, assim, existe pré-operatório para uma cirurgia de lipedema? Antes de falar do pós, existe um pré? Como é que é essa preparação? Sim, foi o que a gente acabou de falar aqui, né? O pré-operatório se baseia primeiro, né, no acompanhamento com a nutricionista, onde se faz toda uma avaliação e se traça uma dieta anti-inflamatória, né? A base do tratamento ali pré-operatório é isso, é desinflamar essa paciente para que ela possa ir para a cirurgia
o mais desinflamada possível, porque já é uma doença inflamatória e o trauma cirúrgico vai desencadear uma inflamação. Então, quanto mais desinflamada ela estiver, melhor. E também com a fisioterapia, né? Para a gente tratar todas essas retrações, esse tecido, preparar ele para o trauma cirúrgico, porque dependendo do grau que a paciente tem de lipedema, uma das perguntas que eu sempre faço para o Dr. Paulo quando acaba a cirurgia aí, a cirurgia foi tranquila? O que eu quero saber, na verdade, é se era uma gordura que saiu com facilidade ou se era uma gordura mais rígida, né? Mais fibrosada, que a cânula entra e que às vezes não sai com facilidade, se tornando um processo mais traumático. Então, quando a gente faz esse tratamento conservador, né? Tudo isso, esse tecido conjuntivo, fica muito mais fácil de se tratar na cirurgia, né? E muitas vezes a gente faz a cirurgia e a gente vê que a paciente não teve tanto cuidado, assim, tipo... Tu vê que consegue perceber, né? Não dá pra tipo enganar. Assim, tu tá fazendo certinho? Não, tô fazendo certinho. Aí tu vai fazer a cirurgia e tu vê que aquela gordura difícil, mais dura, difícil de tirar. Então, depois a gente puxa a orelha, né? Mas, geralmente, então, a gente faz não um tratamento, mas, na verdade, um acompanhamento dessas questões pré-operatórias, tanto da parte de dieta, de fisioterapia, como atividade física. A gente vê toda a parte metabólica do paciente, o que o paciente está com deficiência, se tem fatores inflamatórios que a gente vê nos exames também de sangue, a gente tem que cuidar de tudo isso. As vitaminas, como é que estão, ferro, ferritina, que são todas elementos que podem estar também embaixo no paciente que tem lipedema. Né? Chega a ter algum exame diferente dos que tradicionalmente são pedidos para uma cirurgia plástica comum, vamos dizer assim? A gente pede mais fatores que a gente vê inflamação local, né? Exames marcadores de inflamação, né? Então a gente tem que ter mais cuidado com algumas coisas e dependendo do paciente, dependendo do grau também, a gente pode pedir alguns outros exames de imagem também. Tem pacientes que acabam fazendo a bioimpedância na nutrição, na nutricionista, que a gente vai conseguir ver a constituição geral do corpo do paciente, e tem muitos pacientes que a gente acaba fazendo um exame de imagem que mostra mais a parte de massa magra e de massa gorda, que seria o tecido gorduroso do corpo, né? Então alguns pacientes a gente faz isso também. Perfeito. E o pós-cirúrgico? Tudo muito lindo, fizemos a cirurgia, e aí, como é que vai ser esse pós-cirurgia? Então, eu acho assim, que eu acho que é bem importante até a gente falar, porque o Dr. Paulo e tanto nós não seguimos uma linha do que tem apresentado hoje aí, né? Na verdade, eu acredito que existem vários caminhos que nos levam ao mesmo lugar, né? E não acredito que tenha um certo ou um errado, né? Só a gente escolhe trabalhar dentro daquilo que a gente acha mais assertivo e que a gente acredita, baseado na ciência e em toda a fisiologia do reparo tecidual. Então, hoje a pergunta que eu mais recebo, na verdade, quando eu vou fazer a avaliação pré-operatória das pacientes é: as incisões ficam abertas? Vai ter aquelas drenagens, aquelas ordenhas? Eu ia falar desses vídeos que eu vi. Ia perguntar sobre eles. Líquido saindo. Quando a gente joga, na verdade, na internet, a nível de TikTok, a nível de Instagram, aparece muito vídeo de paciente postando pós-operatório e às vezes até de profissionais também. E tem uma linha grande que faz, né? Acaba fazendo uma cirurgia um pouco mais úmida, onde infunde muito mais soro, líquido tumescente, na cirurgia e acaba deixando incisões abertas. E acaba que a fisioterapia toda é meio baseada no pós, fazendo ordenhas, drenagens naquele tecido para tirar aquele excesso de líquido, que teoricamente, né, tem que sair. E o Dr. Paulo, a gente tem uma técnica diferente, né, porque ele acredita que não precisa de toda essa quantidade. Não sei se tu queres falar do porquê que tu... Existem, no tratamento, na cirurgia do lipedema, existem duas linhas básicas, assim. Existem equipes que fazem essa cirurgia que deixa os pontos abertos e faz essa ordenha, né? E existe a técnica que a gente faz, que a gente faz toda uma drenagem no pós-operatório imediato, ali no momento cirúrgico, e fecha todas as incisões. Então, é uma linha que deixa tudo aberto e uma linha que deixa tudo fechado. Tá? O que a gente mais vê é essa linha de tratamento que fica os pontos abertos e faz uma super infiltração dos tecidos. A gente faz uma infiltração tumescente, tentando explicar de uma maneira mais
normal, assim, a gente vai infundir a quantidade de fluidos de uma maneira adequada e a gente vai tirar a necessidade de gordura que é preciso. A gente não vai infundir mais solução do que precisa. A gente sempre fecha os pontos, né, por uma crença que eu tenho baseada em evidências científicas, na literatura, que as incisões abertas não vão beneficiar, além de poder ter um risco maior de ter uma infecção local. Eu, como leiga, ia perguntar isso. Me parece mais seguro fechado. Mas... A maioria das pacientes fica tensa, na verdade, né? Eu acho que é uma parte que assusta. Então, isso a gente optou também por isso, por acreditar que realmente eu acho que diminuem riscos e chances de infecção, até porque a nossa própria pele, a gente tem bactérias e no momento que tu tem uma porta de entrada, uma incisão aberta, no momento que tu vai tu mesmo te manipular na hora de um banho, a chance de entrar, né, é grande e de tu colonizar e tu ter uma infecção. Então, o doutor, ele acaba que ele fecha, né, todas as incisões e eu acabo que não faço essas drenagens, até porque eu acho que se ele fizesse isso, eu nem iria conseguir trabalhar com ele. Porque eu estudo muito a fisiologia do reparo tecidual e o que a gente tem hoje, graças a Deus, a ciência hoje já nos trouxe muitas evidências em função disso e já nos mostra que, né, muito mais importante do que tu superestimular aquele tecido numa fase aguda inflamatória que ele tá, onde aquele tecido tá todo descolado, porque ele sofreu uma lipoaspiração, foi retirado aquele tecido adiposo de baixo. Tu ficar superestimulando nessa fase aguda, tu tá inflamando ainda mais a paciente. Tu tá criando mais chance ainda dela desenvolver intercorrências, como seroma, entendeu? E ficar fazendo uma produção excessiva de líquidos, né? Então, hoje, eu opto, né, da gente fazer um atendimento ali dentro do bloco cirúrgico, onde a gente, na verdade, a primeira coisa que eu faço é uma captação de termografia, né, para dar uma explicação aqui leiga e rápida. A termografia é um exame metabólico, onde, através da calorimetria que é emitido em várias regiões do nosso corpo, eu consigo já ali, no pós-operatório imediato, verificar se aquela paciente está recebendo, né, o aporte sanguíneo. Por quê? Porque durante a lipoaspiração, uma das complicações que podem ocorrerem é o sofrimento vascular, porque todo o plexo subdérmico que nutre, né, aquela pele, ela está próxima ao tecido conjuntivo, aquele tecido adiposo que está sendo removido ali durante a cirurgia. Então, a gente faz a termografia, capta, né, estando tudo ok, a gente faz a aplicação do taping, onde a gente vai modular daí essa fase inflamatória. 48 horas depois, a gente capta uma nova termografia, né, para ver se realmente confirmar através do exame que está tudo certo. E daí sim a gente começa com os dispositivos de compressão. E a gente vai aumentando gradativamente essa compressão, né? Não inicialmente na mais elevada, vai sendo gradativo. Para traduzir o que a Ju falou, mais ou menos assim, ela tem um aparelho que é como se fosse de filme, assim, que a gente bota numa câmera e bota no paciente e a gente vê a captação de calor que cada área manda naquela câmera. Então, a gente vê assim, essa área aqui tá bem quente, tá mandando bastante calor, e a gente vê a diferença das cores. As áreas mais frias, por exemplo, o paciente está ali deitado e a maca do lado está gelada. A gente vê que a cor fica diferente, então é bem interessante. Né? Então, a gente consegue captar o que está vindo de sangue das áreas ali, irrigadas, e tem as áreas que estão bem irrigadinhas, vão estar tudo com uma coloração mais hiperradiantes, né? Tudo com certeza e segurança nesse processo. Sim. Exato. Cirúrgico. Maravilhoso. E quais são os dispositivos de compressão que tu cita? Então, a gente ali utiliza meia antitrombo, né? Inicialmente, na primeira semana, a gente utiliza meia antitrombo, até porque a gente não usa a bota pneumática, porque algumas botas, né, dentro do hospital fazem uma pressão muito grande, onde podem estar fazendo, né, um rompimento arterial ou venoso. Foi uma região que está ali, que foi bastante traumatizada. A gente acredita que essa compressão em excesso ela não é ideal para o início, então a gente utiliza uma meia antitrombo que vai de 18 a 23 milímetros de HG e utiliza uma calça cirúrgica de leve compressão, tá? A partir dos 7 dias a gente aumenta
essas compressões. Daí a gente vai para uma meia de média compressão, que é de 20 a 30 milímetros de HG, e depois para uma legging de compressão, que também vai de 18 a 20 milímetros de HG. E dependendo do caso, algumas pacientes, depende daí da extensão do trauma, como eu disse, né? Se essa gordura, se essa cirurgia foi mais traumática ou não, do processo inflamatório em si, tem enfaixamento ainda em algumas partes do dia ou não, né? Então, obviamente o pós é muito individualizado, assim, né? Mas existe um tempo médio em que a paciente vai poder voltar aos seus hábitos comuns, fazer um exercício físico? É bem relativo, mas bem relacionado com a gravidade e o grau de acometimento, né? Então, se a gente for pensar uma paciente que tem um grau baixo, um grau 1, e tem uma cirurgia menor, vai ter um trauma menor. Então, provavelmente, essa paciente ali com 2 semanas, por aí, ela já vai estar retomando exercícios físicos mais leves, tipo a esteira, ou daqui a pouco até uma natação, uma hidroginástica. E dependendo da paciente, se tiver um grau mais grave, a gente vai pensar ali para mais ou menos 21 dias. Mas, uma coisa que a gente sempre fala para as pacientes que elas ficam até meio chocadas, assim, vai caminhar desde o primeiro dia. Então, vai estar no hospital, vai sair para ir no banheiro. Não vai ficar sentadinha lá recebendo mimos. Não, até vai um pouquinho, né? Mas não... Essa é uma das principais recomendações, na verdade, né? As pacientes, na verdade, sempre pensam que tem que ficar de repouso absoluto e não tem indicação de repouso absoluto, que é tu ficar ou deitada ou sentada e todo mundo te trazendo tudo nas mãos, até pelo risco tromboembolítico, né? A cada 2 horas parada, a orientação é se levantar e caminhar pelo menos 5 minutos para estar ativando essa bomba venosa, né? E propiciando uma circulação, enfim, né? E ali com 7 dias, no dia que a paciente retorna no meu consultório, ali eu já vou passar uma série de exercícios e eu já vou começar a pedir caminhadas. É claro, a gente avalia cada caso, enfim, como é que tá a sensação de cansaço dessa paciente, depende da quantidade de gordura que é tirada, às vezes a paciente fica um pouco mais debilitada ou não, mas a gente vai aumentando gradativamente para devolver ela para os hábitos de vida e as atividades dela o mais rápido possível, né? Quanto mais naturalidade a gente conseguir dar para essa paciente no início, melhor. Sim. Mas no fim, no resumo de tudo, a gente optou sempre por fazer a técnica desta maneira, como uma técnica fechada, por alguns fatores, como esse, como a gente diminuir riscos infecciosos, por a gente não ter esse trauma local depois de estar manipulando aquele tecido machucado e também pelo conforto do paciente. E a gente sempre, desde 2021, 4 anos, a gente faz dessa maneira e sempre vem funcionando de uma maneira bem adequada, né? É um pouco diferente. Existem algumas equipes que fazem isso, mas é raro de aparecer tanto. O que a gente vê mais na mídia é a questão da ordenha pós-operatória e tudo mais. Que talvez assuste um pouco, né? Eu fiquei bastante chocada. E também por ser diferente gera um pouco de estranheza, talvez, né? Mas, enfim, nós nunca tivemos um caso de infecção após uma cirurgia nossa, né? Tivemos, assim, raros casos de seroma com intercorrências, né? Com seroma, enfim. A gente está falando de um trabalho desde 2021, né? Hoje o termo lipedema, ele está super em alta, as pessoas falam sobre isso, mas se a gente pensar em 3, 4 anos atrás, não se falava muito disso, né? É verdade. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar do lipedema foi com o Dr. Paulo, em uma conversa, que ele falou que estava, né, ia atender uma paciente com essa condição. Não conhecia o termo, nunca tinha ouvido falar sobre essa patologia. E a gente vê que claro que às vezes as coisas chegam um pouco atrasadas, né? Mas a gente vê que na Alemanha, que é um centro de referência em tratamento de lipedema, há muitos anos eles fazem tratamento. Existem várias equipes que optam por fazer o tratamento também dessa maneira fechada, não tendo ordenha pós-operatória. Na Espanha também tem bastante. E existem algumas linhas também que fazem do tratamento que a gente conhece mais de ver nas mídias. Mas então, como a Ju falou, não existe um certo e um errado. Existem os tratamentos que funcionam de uma maneira adequada e a gente vê que o nosso tratamento funciona de uma maneira bem interessante, né? Com comprovação e com muito trabalho feito aí nessa jornada toda. E por mais que não exista certo ou errado, quem busca informações sobre lipedema? Existem um caminho, fontes seguras? A gente sabe que nem tudo que está no Google é pra gente. É uma questão bem complexa. Eu acho que a gente tem que sempre tentar se basear
em literatura científica, né? Hoje em dia, existem mais artigos científicos com credibilidade. A gente se procura no PubMed, por exemplo, que é uma referência de medicina, a gente acha mais artigos. Até no Google acadêmico, para pessoas mais leigas que querem procurar. Sim. A gente sempre tem que ter fundamentação e sempre cuidar o que a gente está procurando, né? Às vezes a gente se orientar e se informar apenas por redes sociais é um pouco perigoso, porque a gente tem que ter um trabalho com um peso e uma seriedade que não tem em muitos lugares, né? Então a gente tem que tentar sempre se informar de pessoas que tu vê que tem um trabalho mais sério ou que a gente tenha uma literatura com fundamentação, mas como o lipedema é uma patologia relativamente pouco falada, ela existe diagnóstico há muitos anos, mas ela é pouco estudada, últimos anos que estão estudando mais. A gente vai encontrar poucos artigos, muitos artigos pequenos e poucos artigos com peso científico adequado, né? Com validação. É. E todo cirurgião plástico e todo fisioterapeuta está preparado para atender um paciente com lipedema? Sei que essa pergunta é meio polêmica, mas existe, tipo, eu deveria procurar um profissional especializado nisso ou não? Tipo, eu acho pode assim, trabalhar que, na verdade, o lipedema é uma doença que está se falando há muito pouco tempo. Então, na verdade, eu costumo dizer que está todo mundo meio que capinando mato. Tem pouco estudo ainda falando sobre. Mas a premissa básica, eu acho, de um fisioterapeuta que vai tratar, a base é entender da fisiologia do reparo tecidual, tá? Que é a cicatrização, falando grosseiramente, né? É o mínimo para tu saber isso. O fisioterapeuta que entende bem de cada uma das fases e quais técnicas são indicadas em cada uma, ele vai sim ter condição de tratar o lipedema. Quem trabalha com pós-operatório de cirurgia plástica, na verdade, o reparo tecidual, ele é o mesmo, porque é uma lipoaspiração. É evidente que temos uma doença de base, que nós temos que, né, ter outros cuidados, mas a fisiologia do reparo da lipo, ela é a mesma. A diferença, né, sim, tá em a gente executar as técnicas corretas. E daí muita gente que tem no mercado fala apenas da drenagem linfática, que na verdade até 15 anos atrás, tudo que se falava de pós-operatório na fisioterapia era drenagem linfática. Ai, temos que drenar, porque única e exclusivamente a preocupação era eliminar aquele edema que ia surgir após o trauma cirúrgico. E hoje não, a fisioterapia ela atua tem um olhar muito mais amplo, né? A gente entra dentro do bloco cirúrgico, a gente avalia a extensão daquele trauma, se tem tecnologia ou não associada, qual o grau do lipedema, e entende que na fase inflamatória, por exemplo, né, que tem muita gente que trabalha fazendo drenagem linfática, o sistema linfático, parcialmente está destruído após uma lipoaspiração. Os estudos e as evidências científicas já nos mostram isso. Então, a gente já evoluiu dessa parte. Teoricamente, a linfoangiogênese, que seria esse reestabelecimento de todo o sistema linfático, ela ocorre lá pelo 14º ou 15º dia. Então, de que adianta eu pegar uma paciente num pós-operatório imediato e ficar ali 3 vezes por semana, ordenhando, tentando drenar, pensando apenas no sistema linfático? Não, hoje o fisioterapeuta, ele olha todos os sistemas que foram traumatizados durante a cirurgia. Sistema nervoso, sistema facial, sistema linfático, sistema vascular, sistema músculo-esquelético. A função é tu devolver função, né, para aquele trauma ali, paciente. Então, hoje, a fisioterapia trata de forma diferente. A gente vê que muito mais importante do que ficar ali ordenhando e drenando e pensando só no edema é devolver a função. E temos outros caminhos para fazer isso, né? E tu falou de... Tu quer complementar, doutor Paulo? Não, a questão da parte cirúrgica, mas eu acho que a gente tem que ter entender sobre a patologia em si, a gente tem que entender sobre como a técnica é feita, a gente tentar lesar o menos possível desses vasos linfáticos, da rede linfática total, a gente ter o cuidado de saber o momento de quando que a cirurgia deve ser indicada ou não, a gente ter um cuidado com a questão de flacidez local do paciente, do que a gente consegue chegar, de que a gente vai conseguir esperar desse paciente no pós-operatório, dos resultados que a gente vai conseguir esperar,
e questões técnicas mesmo, como porque é uma cirurgia em áreas que elas são extremamente sensíveis, áreas que são extremamente delicadas. Por exemplo, uma região de tornozelo, ali de panturrilha, são áreas que têm muitas inervações, que têm muitos tendões, têm vasos muito superficiais, e a gente está perto de algum local que pode ser muito facilmente lesado, né? Então, acho que tudo isso exige estudo, exige técnica, então é complexo e não é tão simples, né? Mas a gente tem que ter todos esses cuidados, né? E a Juliana falou sobre as tecnologias e agora tu comentou a questão de flacidez. Em uma lipoaspiração, por exemplo, de abdômen, a gente pode trabalhar com algumas tecnologias associadas. No caso do lipedema também, se tem isso? Sim. Acaba que a gente usa bastante tecnologias associadas, até pela essa questão de melhora de aspecto local de flacidez, de estímulo do colágeno, né? Que são pacientes que já têm uma piora do colágeno local, uma piora da flacidez. Então, cabe usar tecnologias associadas para ter um resultado melhor, né? Muitas vezes os pacientes têm muito incômodo na região dos braços, a gente consegue associar tecnologia mais a lipoaspiração com uma melhora muito boa, muito importante do volume de lipedema e uma boa retração de pele, com um aspecto visual melhor, né? E também a questão das pernas, a questão da região das coxas, glúteos, tudo, a gente acaba associando bastante para a gente conseguir entregar um resultado melhor para o paciente. Bom, e no início da conversa vocês falaram de que a paciente que passa por uma cirurgia, ela vai seguir tendo lipedema. Isso eu entendi, Sim. Certo? Então, a gente pode dizer que existe um resultado definitivo da cirurgia? Existe assim, são algumas coisas que eu sempre falo para os pacientes. É que nem a gente fazer uma lipoaspiração de um abdômen ou fazer uma abdominoplastia. Aquela célula de gordura que a gente retirou, ela saiu, ela não vai existir mais. É que nem o lipedema. A cirurgia redutora de lipedema, que a gente chama, a lipoaspiração, a gente vai tirar aquela célula doente ali. Só que a gente não vai conseguir tirar todas, porque existem um limite que a gente pode chegar, tanto de porcentagem segura de lipoaspiração, como o limite do tecido local, que a gente vai poder deixar de uma maneira que fique adequado para o paciente. Eu não posso simplesmente vou lá e tiro toda a gordura de lipedema do paciente, o paciente vai ficar só com músculo e com pele, então não tem como. Então, existe áreas ali dentro que ainda tem células com lipedema que, se a paciente não tiver um cuidado na sequência de vida dela, se ela não se adequar a uma rotina mais saudável, existe a possibilidade dela piorar, né? Aquelas áreas provavelmente menos, mas ela pode desenvolver áreas que já tinham um pouco mais para piora, né? Por exemplo, a paciente só tinha na região das panturrilhas, que acontece às vezes, e região do culote ela nem chegou a fazer lipoaspiração porque ela só tinha panturrilhas. A gente vai tratar aquela área. E a paciente não se cuidar no pós-operatório, daqui a 2, 3 anos ganhar muito peso ou parar de fazer exercícios, ela pode desenvolver áreas de piora, por exemplo, na região das coxas. Então, exige mesmo esse cuidado, essa sequência de cuidados pós realmente Mas cirurgia. acho que é uma coisa, Josi, falando em cirurgia plástica, falando em cuidados, que é Como uma coisa que qualquer outra. qualquer outra cirurgia a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, o paciente vai fazer uma abdominoplastia, se ela não cuidar, ela vai piorar. Mas o lipedema pior porque a gente tem que ter mais cuidado, porque é um paciente que desenvolve essa questão inflamatória toda local, né? Então, tem que sempre orientar bem os pacientes, por isso que a gente gosta de ter uma equipe sempre atenciosa, multidisciplinar, sempre presente na vida do paciente para poder dar esse suporte também e orientá-las da melhor maneira, né? E quando a gente vê esse resultado definitivo, vamos dizer assim? É, Qual é o tempo, assim, pós-cirúrgico? geralmente eu falo que pelo menos uns 90 dias para a gente ter uma noção de como mais ou menos vai ser o resultado. Claro que com 30 dias, com 20 dias a gente já nota Consegue muita ver. diferença, né? Mas assim, para ter um resultado definitivo, pelo menos a gente começa a ver com 90 dias, 3 meses. Mas aí, claro que tem toda a questão de processo de cicatrização, processo inflamatório, que a gente tem um período que, como mostra a literatura, pelo menos 180 dias, são 6 meses, né, para a gente conseguir que aquela pele, aqueles tecidos cicatrizem de uma maneira correta. Então, é algo a longo prazo. A gente vai ver resultados com 15 dias, 20 dias, já vai ver a melhora, mas um resultado definitivo, eu te diria, pelo menos 3 meses a 6 meses. Tu falou dessa questão de 15, 20 dias, eu que acompanho
o Grupo Gaúcho do Lipedema, acompanho as redes sociais de vocês, eu vejo pacientes recém, né, operadas já postando felizes com os resultados. Na realidade, quase todas elas saem da cirurgia e elas querem acordar no dia seguinte e já ver ali o resultado final, né? Tem essa ansiedade em ver. E é um processo, porque é membro inferior, né? Quando é nas pernas, infelizmente, por conta da gravidade, o edema sempre desce, sempre incha. Então, é um processo um pouco mais lento do que um abdômen, do que um braço, né? Porque, né, desincha mais rápido. E nas pernas, em função disso de que a gente usa as pernas para tudo, caminhar, né, acaba que ele é um pouquinho mais demorado esse processo. Mas é evidente que contorno, a maioria com 7 dias já vê, nossa, eu tenho joelho, nossa, eu tenho tornozelo, elas já falam, né? Mas eu digo que nunca é uma decrescente, né? Que até esses 180 dias que o Dr. Paulo comentou, a gente pode ter, sim, oscilações desse edema. Né, e que por isso é importante o acompanhamento com toda a equipe, né, para a gente conseguir fazer com que essa fase, né, a gente chegue na última fase cicatricial o mais rápido possível, né, desinchando, enxugando esses tecidos, né, e deixando eles menos edemaciados possível. Mas bem isso aí que a Ju falou, teve uma paciente que a gente fez cirurgia sábado, e aí no final do dia que ela ia ter alta, ela mandou uma mensagem assim, eu tenho joelho. E aí mandou assim, porque tu consegue ver a diferença já, né? Claro que depois tu vai ter edema local, vai estar inchaço, né? Então vai... Mas já consegue mas ver já alguma consegue coisa no ver. imediato. Exatamente. E a gente, como a gente falou aqui no início, tem uma expectativa de uma vida toda, né? Muitas vezes. E é até uma coisa que é importante já alinhar, né? Também no pré-operatório. Quais são as suas expectativas? Uma das minhas perguntas é qual é a tua expectativa com a cirurgia, né? Porque, na verdade, é aquilo que eu disse. A maioria das pacientes pensam que é a cura e a solução de todos os problemas. E muitas, inclusive, pensam que vão emagrecer, né, com a cirurgia. E não é como o Dr. Paulo disse, nós temos um percentual de gordura que é permitido ser retirado, né? E vai ser tirado em cima desse percentual. Vai se melhorar o contorno, mas para quem tem um sobrepeso associado, enfim, né, às vezes elas saem, né, e digam assim, mas eu continuo com as pernas, né, grandes, enfim, quando tem paciente que tem um peso maior, um sobrepeso associado, né? Então... E aí a gente volta com a importância do pré-operatório. Exatamente, de saber e estar alinhando. E até para saber, eu sempre coloco para elas da importância, que eu brinco que nós somos uma equipe. O Dr. Paulo é o grande artista, vai chegar lá, vai esculpir, vai dar todo um novo contorno, né, corporal, né, para as pernas delas. 50% do resultado delas está em cima do meu trabalho, que é ter um pós-operatório bem conduzido. Ter alguém ali, eu vejo as pacientes uma vez por semana, né, durante 2 meses. Só que eu acompanho via WhatsApp quase que diariamente, com orientações, enfim, com exercícios, com tema de casa que eu passo. E a parte fundamental da paciente. Não adianta nada ele fazer o trabalho dele, eu dar as orientações e a paciente chega em casa. Eu não tolero os dispositivos de compressão, tirar, né? Ficar o tempo inteiro se movimentando, não elevar pernas durante um período do dia, o corpo tudo ele sinaliza. Então, é parte fundamental das pacientes, né? Elas estarem no processo, né? E elas aceitarem esse processo, que, né, eu acho que é extremamente importante. E são coisas que são alinhadas lá no pré, tanto com o Dr. Paulo quanto comigo. Eu não chego só no dia da cirurgia, prazer, meu nome é Juliana. Não. Já tenho ali um acompanhamento no pré-operatório, apesar de eu não ser eu que faço o tratamento conservador, é minha colega, a Karina, mas a gente, como equipe, já está ali em acompanhamento, sabendo o que essa paciente está fazendo e dando as orientações de preparo para a cirurgia. É muita coisa. A gente atende muito pacientes que são de fora do Brasil também, então pacientes online, e a gente sempre tenta fazer esse acompanhamento desde muito cedo, assim. Então, a paciente vai consultar, a gente vê o que tem que se adequar, né, da parte conservadora e tudo mais, e o que a gente pode fazer estando à distância, e os pacientes já conversam com a Ju para saber como é que vai ser o pós-operatório e tudo mais. Então, para ter essa orientação de pós-operatório também, de quanto tempo tem que ficar aqui e quanto tempo tem que chegar antes. Então, a gente faz eu sempre brinco que a gente faz um acompanhamento, parece que a gente entra para a família, assim, porque a gente tem que fazer toda Ficam bem próximos mesmo. Bem próximos, exatamente. E
com certeza isso faz toda a diferença aí no trabalho de vocês e mostra que é realmente um trabalho em equipe, né? Ninguém tá trabalhando aí de forma isolada. Vai chegar lá no hospital, que nem tu disse, já vai estar lá, já vai estar com tudo pronto, os dispositivos de compressão que tu traz, tudo definido, com essa conversa tudo anterior alinhado, com a paciente já sabendo, tendo essa educação, sabendo como que vai acontecer, acho que traz muito mais segurança. Mais tranquilidade, né? Nesse processo. Tranquilidade nesse processo. Né? E como tu tinha me perguntado até quanto tempo mais ou menos consegue retomar as atividades, tem uma paciente nossa que a gente operou, acho que faz 13 dias. A paciente ela mora em Dublin e aí ela veio pra cá, a família dela daqui, e aí ela veio e ficou uma semana antes aqui pra gente diminuir riscos, efeitos de trombose e tudo mais, que a gente faz todo esse cuidado. E a gente programou para pelo menos ela ficar 21 dias aqui para poder retomar suas coisas. Agora, hoje eu vi ela hoje, ela já está com 13 ou 14 dias. Ela já está retomando atividades de eu já dei as caminhadas para ela ali no 7º dia. Eu já orientei. Para ela conseguir voltar com cuidado, né? Para pegar um voo longo e tudo mais, a gente tem que ter esses cuidados todos de preparação do paciente e fazer um pós com bastante cuidado também para ela conseguir ter desenvolvimento melhor, evolução melhor do pós-operatório. Né? Uma dúvida. Por ser uma cirurgia nas pernas, a gente está falando aí de membros com grande movimentação. Tem alguma diferença na dor? Como é que é esse pós-operatório, assim, no sentido de dor? Eu sei que dor é uma coisa muito pessoal, assim, mas há algo para controlar isso de diferente comparado a outras cirurgias? Vou te dizer, assim, que é bem subjetivo, dor, né? Mas, assim, a grande maioria das pacientes, claro que a gente faz todo medicações pré-cirúrgicas, a gente deixa toda uma medicação pós-cirúrgica também para controle da dor e tudo mais. A equipe de anestesia é uma equipe muito diferenciada também nessa questão de cuidados de dor pós-operatória, mas a gente sempre fala assim que não é tanto dor e é mais desconforto por causa do inchaço, do edema local. E tem pacientes que lidam muito bem com isso, que às vezes uma semana voltam no consultório, estão pulando e felizes da vida, e tem pacientes que têm um pouco mais de sensibilidade. Então vão ter um pouco mais de dificuldade de se movimentar, de achar que incomoda um pouco mais aquele edema, incha às vezes o pé, fica com o pé, parece uma bisnaguinha, aquele pãozinho, né? Fica bem inchadinha, mas de uma forma geral, de uma maneira geral, não é uma queixa tão grande de muita dor pós-operatória. Nada assim que a gente, nossa, é uma dor insuportável, uma cirurgia muito ruim. Não, normalmente as pacientes não se queixam disso. E quando a gente faz a cirurgia dos braços também, geralmente as pacientes não sentem quase desconforto nenhum. Elas têm muito pouca dor no pós-operatório, se movimentam bem, então é bem tranquilo, assim, não sei o que tu vejo. Eu acho que, assim, é muito particular, como o Dr. Paulo já disse, né? A dor ela é muito subjetiva, mas as pacientes têm esse mito de que não pode se movimentar e que alteram a sua forma de marcha, de caminhar, caminham mais durinhas e tal. E eu falo que a movimentação precoce ela é fundamental para isso. Quanto mais, já temos vários estudos, na verdade, que mostram que a imobilização ela é muito mais prejudicial do que a movimentação. Até para nível, né, de lesões traumáticas, hoje a gente já tem isso em evidência científica. Então, a movimentação precoce, quanto mais essa paciente se movimentar, mais mobilidade ela vai ter. Né? Quanto mais parada fica, mais ela incha, menos bomba venosa ela ativa, mais dá aquele edema intraarticular que te diminui, né, mobilidade, e mais rígida a paciente fica também, né? Então, não tem restrição de movimento, a lipo. Eu digo que, inclusive, não tem uma posição para dormir à noite. A paciente pode dormir de lado, de barriga para cima, de barriga para baixo, da forma que ela se sentir confortável, que durante o dia ela tem que mesclar entre repouso e movimentação, e quanto mais ela tiver naturalidade na movimentação dela, menos dor ela vai sentir. O grande, eu acho, vilão é o medo que está embutido aqui. Por isso é importante esse contato pré-operatório conosco, para a gente poder educar e orientar, porque o medo é que trava as pessoas e que daí acaba tornando o processo um pouco mais pesado e mais doloroso, né? Mas é importante a paciente saber que ela foi, né, para uma cirurgia extensa, onde é lipado todos os membros, nos membros inferiores, 360 graus, é uma extensão de trauma grande, que o corpo dela vai responder esse trauma, ela vai se colocar em estado de recuperação. Então, que é um processo, ela tem que estar preparada para isso. Até 72 horas depois da cirurgia,
A gente atingiu o pico dessa fase inflamatória. O Dr. Paulo, ele modula muito bem com as medicações para dor. Até tem uma das coisas que eu faço alerta na avaliação pré-operatória, justamente por algumas pacientes se recuperarem tão bem, elas acabam fazendo algumas confusões. Elas não param de tomar ali o anti-inflamatório, por exemplo, que elas acham que é um analgésico. Não estou mais sentindo tanta dor, então eu parei. Ali no 3º dia eu parei de tomar, né? E daí, quando chega lá no 7º dia, que eu toco na paciente, que eu sinto, né, aquela pele mais quente, aquele sinal de processo inflamatório ainda ativo, eu pergunto. Ela mas eu não estava sentindo dor, né? Então eu parei, né? E por justamente ele modular muito bem, e hoje as técnicas também, né, serem melhores, a paciente se recupera de uma forma geral bem, né? Então, a paciente, o doutor modula muito bem ali no final, né? E a paciente acaba tendo uma resposta boa, né? Então, com relação a isso, que acaba fazendo essas confusões de não tomar, às vezes, as medicações durante os 5 dias que está prescrito ali. Bem, vemos muitos benefícios da cirurgia para quem tem a indicação da cirurgia. Porém, a gente sabe que tem gente que tem o diagnóstico, tem até a indicação cirúrgica, mas eu tenho medo. Exato. Que a Juliana colocou aqui. O que vocês diriam para essas pessoas hoje, assim, como profissionais que estão do outro lado? Eu acho que assim, a principal coisa é a gente sempre tentar seguir bem essa questão de parte conservadora, de melhorar de estilo de vida, de cuidados essenciais com o teu próprio corpo, né? Depois, se a gente for optar por fazer uma parte cirúrgica, se a gente for optar pela cirurgia, a gente tentar fazer da maneira mais adequada e no momento mais adequado. E a gente falar para essa paciente que a gente tem que ter todos os cuidados que a gente consegue fazer tendo essa equipe que agrega, sendo multidisciplinar, e a gente consegue ter essa proximidade com o paciente de cuidar de uma maneira melhor possível. E, claro, com certeza a cirurgia ela tem um trauma local, mas que a gente tenta da melhor maneira possível ser uma experiência menos traumática possível, né? Eu sempre digo, né, que o medo, ele faz parte. Acho que para qualquer cirurgia que a paciente vai fazer, é natural que a gente sinta medo, a gente tenha ansiedade, mas acho que no momento que a paciente entra em contato conosco, vê todo o cuidado, toda a avaliação criteriosa que o Dr. Paulo faz, aqui eu faço, todo o encaminhamento, né, participar de todo esse tratamento pré-operatório, né, de saber que tu não vai operar direto, não, eu cheguei, eu quero operar e vai direto para a cirurgia, não. Todo esse processo vai tranquilizando, né, a paciente. Então, eu diria que a paciente tem que estar preparada, né, tanto psicologicamente como fisicamente, ter um tempo para se recuperar, porque esse corpo vai sentir no início, mas que no início pode ser que seja difícil, mas nós vamos estar ali. E depois a garantia de que ela vai, né, vai ser satisfatória e que vai ter valido a pena, com certeza vai vir, né? Eu brinco que no início a cirurgia ela te humilha e depois ela te enaltece, né? Então que, né, vai valer a pena o processo depois, né? Porque as pacientes ficam apaixonadas nelas mesmas, no resultado, isso melhora a autoestima, né? Em não sei quantos %, né? A satisfação de poder colocar uma bota, poder botar um shortinho, que a maioria delas diz assim, eu não coloco as minhas pernas para fora, tá 40 graus e eu tô de calça, ou eu tô de vestido longo, então ver todo esse processo aí, ele é muito bonito, né? Então, a gente vivencia isso diariamente e eu acho que isso aí é um grande motivador delas, né? Enfim, e a gente tenta passar isso para elas, tranquilidade, né? E dizer que elas vão estar bem assistidas em todo o processo. Muito bem, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Dr. Paulo, foi uma alegria essa conversa com vocês, parabéns pelo trabalho, eu realmente acompanho vocês, sei o quanto ele é humano e verdadeiro, como tudo que vocês colocaram aqui, então foi uma honra ter vocês aqui no nosso programa. E obrigada a todos que nos assistiram, até o próximo DNA Médico Podcast.